Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu trago aqui um teste com a câmera traseira do Redmi Note 7 gravando a 30 quadros por segundo em 1080p. Esse vídeo aqui eu vou trazer eu caminhando aqui na praça para vocês terem uma noção de como a câmera se sai andando no dia a dia e fazendo uma gravação padrão, tá? A análise completa do Redmi Note 7 vai sair no canal falando sobre câmera, tudo a respeito dele, desempenho, bateria. Então esse daqui é mais para quem tem dúvida e vai usar mais a gravação do seu Redmi Note 7 e quer saber se vai funcionar bem para gravação. Então eu fiz um vídeo de cada, porque as pessoas pediram bastante. E se você quer ver da câmera frontal, tem aqui no canal, também aqui na descrição. E também tem vários comparativos contra o Redmi Note 5, que é o seu, não antecessor, mas um antes do... O antecessor seria o Redmi Note 6. Mas o Redmi Note 5 também, bastante gente tem ele. E normalmente a gente faz a troca depois de 2 gerações. Então seria Redmi Note 5, aí você espera o 6, pega o 7. Normalmente é assim que a gente faz a troca aqui no jeitinho brasileiro, né? Porque ninguém tem condição de ficar trocando de celular cada 6 meses como as fabricantes estão lançando agora. E eu quero saber de você aqui nos comentários, se você tem um Redmi Note 5, tem um 6, pretende trocar ou não, o que tá achando da câmera, do teste e também da câmera frontal. Dá uma olhadinha aí na descrição depois e deixa um comentário lá para mim saber o que vocês estão achando, tá? O sensor da câmera frontal do Redmi Note 7 é o mesmo da câmera frontal do Redmi Note 5. Se eu não me engano é OmniVision 13855, alguma coisa assim, mas é o mesmo modelo. Eu cheguei a procurar tudo. 13 megapixels, 2.2 de abertura, é o mesmo sensor. A única coisa que mudou do 5 para esse daqui foi o pós-processamento, que agora é dado por conta do Snapdragon 660. Claro que dá uma melhora, só que assim, eu esperava mais na câmera, porque o Redmi Note 6 Pro tem uma câmera de 20 megapixels, tem um sensor melhor, com maior abertura, se eu não me engano é 2.0, e o Snapdragon 636 dá um show, tem um bom pós-processamento. Se tivesse vindo com esse sensor aqui, eu acredito que seria uma acertada bem boa da Xiaomi. Aí ia consolidar muito bem sua gama intermediária de 2019. Mas tudo isso mais aprofundado eu vou trazer no review. Então fica ligado aí, tá? Aqui na praça eu vou virar agora que o meu braço está doendo, senão vai acabar com o meu braço aqui, para vocês terem uma noção de como que tá. Deixa eu dar uma alongada no braço, senão eu vou ficar sem braço aqui. Ó, a câmera do Redmi Note 7, ela tem a inteligência artificial já ativa e ela deixa as cores muito mais vivas, como vocês estão vendo aí. Tá bem verde o mato, bem verde mesmo. A estabilização tá ligada, eu sempre faço os testes com a estabilização ligada, tá? Para vocês terem uma noção. Não faço estabilização por aplicativo, pelo Premiere. Eu deixo padrão, eu não altero. Ó, tá bem bonita essa árvore aqui. Deixa eu chegar perto para dar uma olhada. Tá bem bonito, até visualmente, sem ser pela câmera, tá bem bonito. O sol tá bem forte, tá com um tempo meio esquisito hoje. Querendo chover, não chove, tava chovendo hoje de manhã. Agora não dá mais. Tem lugar que abriu o tempo. Bem esquisito tá aqui. Lembrando que tem o Dual Pixel de foco nesse daqui. Bem mais rápido que o PDAF, ó. Vou focar na planta. Na hora que eu troco ele já foca rapidinho onde tá. Ó, pra vocês darem uma olhada aí como fica o foco dela. Eu tô bem pertinho da planta. Vou tirar aqui e vou dar um zoom com o celular mesmo, pra ver se perde muita qualidade. Eu não tô usando nada, eu tô segurando o celular direto na mão, pra gente ter uma noção como fica a gravação dele, tá? Tem bastante teste aí no canal, se você tem interesse de ver algum smartphone para você comprar. Eu sempre trago esse tipo de teste. Eu quero saber também de você o que você acha desses tipos de teste, porque assim, eu poderia englobar todos os testes num vídeo só, mas aí ficaria um vídeo cansativo. E tem pessoas que preferem ver o teste da câmera frontal, câmera traseira, ou só da câmera frontal, da câmera frontal ou da câmera traseira. Estamos agora na parte da noite aqui, pessoal, e eu vou fazer um breve comentário a respeito da gravação de dia. Pelo que eu vi na gravação, antes de fazer a edição, tudo, ela tá perdendo bastante foco no meu rosto para a parte de trás, tá? Como vocês devem ter reparado aí, ela deve perder bastante o foco. Isso daí pode ser corrigido com uma atualização que a Xiaomi lança aí, mas tá perdendo o foco, tá com alguns bugzinhos bem chatos no foco, pelo menos no meu rosto, tá? Quando eu foco as coisas fazendo gravação normal, sem ser meu rosto assim, sem ser selfie, tá saindo normalmente. Acabou de passar um morcego aqui, mas
tá tranquilo. Eu vou mostrar como que tá a iluminação aqui pra você. Ó, ela tá, são 3 lâmpadas amarelas bem fortes, tá? Deve estar um pouco amarelado o ambiente. Eu vou começar a andar ali por uma parte um pouco mais escura para vocês terem uma noção de como se comporta, tá? Eu vou fazer alguns panoramas aqui na praça. Essa praça aqui é a mesma que eu fiz a gravação durante o dia. Então se vocês quiserem voltar ao vídeo depois para vocês verem a diferença, eu vou passar no mesmo lugar que eu gravei na parte de dia, tá? Eu vou começar a vir aqui para cá. Vai escurecer bastante a imagem, mas é bom pra gente dar uma olhada como que tá a abertura da câmera e como que tá trabalhando, se ela teve uma melhora em comparação com os seus antecessores. Tá cheio de mato aqui, mas tá tranquilo. Aqui, vou passar embaixo de uma árvore agora, ó. Aqui tá praticamente sem iluminação. Aí eu vou até lá na frente e vou voltar andando conversando com vocês, pra vocês verem como funciona, tá? Tá tendo algumas músicas ali, provavelmente eu tenho que tirar o ruído do fundo, se a voz mudar um pouquinho, é pra não tomar strike do YouTube aí, porque tava tocando música conhecida, provavelmente o YouTube vai reclamar depois se o áudio ficar um pouquinho diferente nessa parte do vídeo, é por isso, tá? Ó, mudei pra uma parte mais iluminada, tá? Eu vou virar, tá tocando uma música ali, na petiscaria aqui perto da minha casa, eu vou voltar andando pra vocês terem uma noção. Eu vou falando a respeito da câmera, o que eu olho aqui assim, na vida real, pelo meu olho mesmo, né? Tá mais escuro do que tá aparecendo aqui na câmera. Então, aparentemente ela tá aparecendo bastante, tá clareando bastante. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, tá com alguns ruídos, alguns não. Um pouco de ruído na parte da noite, tá? Isso daí acontece por conta do sensor que não tem uma abertura muito alta, né? No caso, você só vai ter um desempenho bem satisfatório na gravação noturna com a abertura 1.6 ou 1.5, 1.4, igual nos Note 8, Note 9, o S10 Plus agora que lançou, que tá um absurdo no low light ou no modo noturno, mas ele não grava em modo noturno, só tira foto esse aparelho aqui. Eu vou fazer alguns takes também, umas fotos no review completo do aparelho, onde eu vou mostrar o modo noturno funcionando nele, tá? Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho de notificação aqui embaixo e deixa um comentário aí o que vocês acharam desse teste. E se vocês preferem um teste com os dois no mesmo vídeo ou dia num vídeo e noite no outro. Muito obrigado por ter assistido, até mais!